Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Comigo, como sempre, tudo azul, tudo blue. E com você também, eu tenho certeza que também está, porque você sabe, eu sempre digo aqui nos nossos encontros, nós estamos sempre de bem com a vida. Eu sou André Pacheco e você me conhece, mais uma vez aqui diretamente da Rádio TV Metropolitana de Piracicaba, contando com assistência técnica, supervisão e chefia de reportagens do Enzo de Oliveira e com a direção geral do Danilo Teles. Eu, André Pacheco, um novo encontro marcado com você aqui hoje. Agora nós vamos recordar um dos maiores cantores e compositores da música popular brasileira, nacional e até internacional. E na história que eu vou contar aqui, eu vou te explicar por que ele também era internacional. Quem se esquece do Tim Maia? Tim Maia, que até me atrevo a imitá-lo se for preciso. Pudera te encontrar aqui, pudera, leva o meu som contigo, leva. Não sou de cantar, mas já imitei o Tim Maia em algumas apresentações, em atividades minhas no rádio principalmente. Vamos à história. Sebastião Rodrigues Maia era o nome dele e o nome artístico virou Tim Maia. Isso dado por uma sugestão de um colega de infância dele. Tim Maia nasceu no Rio de Janeiro, de uma família de classe média pobre, na região da Tijuca. Desde pequeno, já tinha aquela tendência incontrolável para engordar. E também tinha a compulsão da gula. Tim Maia viveu tantas situações que muita gente nem imagina. Quando adolescente, a mãe dele, que era costureira, cozinhava, lavava, passava roupa, uma vida de luta de uma família de classe média pobre, do subúrbio, perto da Tijuca, no Rio de Janeiro, morando numa casa antiga. A mãe sustentava Tim Maia e mais alguns irmãos, tinha irmãs e primas, e sobrinhas e neta, uma família com muita gente. Tim Maia, desde pequeno, sonhava em ser cantor. Ouvia as músicas da época e se interessava muito pelo jazz e pelo blues, dois ritmos criados por norte-americanos nos Estados Unidos da América do Norte. Dentre as atividades da mãe na ocasião, a mãe cozinhava para fora e entregava marmitex, que é o que nós chamamos hoje as antigas marmitas. Tim Maia, então, era mandado pela mãe para entregar marmitas em localidades próximas da Tijuca, quando recebia pedidos para entregas em domicílio. Mas vocês nem imaginam o que Tim Maia fazia. De pelo menos cada 10 marmitas que Tim Maia recebia para entregar, 4 ou 5 ele comia no meio do caminho. Ele almoçava no meio do caminho e fazia a mesma coisa no horário de janta. Isso gerou reclamações de alguns clientes que foram falar com a mãe de Tim Maia e ele acabou confessando que a compulsão da gula fez dele uma pessoa incontrolável e ele acabava no meio do caminho almoçando e jantando metade das marmitas que ele tinha que entregar, causando um prejuízo para a mãe. Tim Maia já era irreverente, polêmico e também caçador de confusões. Era pavio curto, galo de briga, não levava desaforo para casa e quando tinha que falar as coisas na bucha, na cara das pessoas, ele falava. Tim Maia, então, começou a arrumar algumas bandas, alguns amigos e amigas, e começou a fundar pequenas bandas musicais, perambulando por barzinhos, nas noites no Rio de Janeiro, na noite carioca, tocando na Tijuca e em bairros próximos. Trocando por alguns vinténs, chegou a dar shows também, inclusive, quando ainda anônimo, antes de se tornar famoso, Tim Maia chegou a dar shows a troco de comida, a troco de bebida, a troco de cigarros, fumava muito e com o tempo se perdeu e acabou ficando viciado em drogas pesadas. E chegou até a receber drogas também, quando ainda anônimo. Entre 18 e 19 anos de idade, Tim Maia resolveu se aventurar. Apaixonado pelo jazz e pelo blues, Tim Maia resolveu ir para os Estados Unidos da América do Norte. Como tinha pego amizade com o padre da paróquia do subúrbio onde ele morava, e sabendo que o padre
organizava excursões para os Estados Unidos, Tim Maia chegou no padre e disse que o sonho dele era morar lá para praticar a caridade, para fazer o bem. Mentiroso como era, jogou 171, como se diria na gíria popular, um papo na cabeça do padre, convencendo o sacerdote que ele iria para os Estados Unidos para a prática do bem. Mas não era isso que Tim Maia queria. Tim Maia queria entrar no território norte-americano com documentação legalizada com a assinatura do padre através da Arquidiocese do Rio de Janeiro, para que ele pudesse, com tranquilidade, morar sem ser perseguido pelo pessoal do consulado, aqueles fiscais que ficam atrás de imigrantes que estão em situação irregular, para não ter que voltar na marra toque de caixa para o Brasil, sendo colocado a pontapé dentro do primeiro avião que aparecesse no aeroporto qualquer. E ele conseguiu evitar isso. Levou o padre no bico e montou num avião com essa excursão e foi para os Estados Unidos e chegou com os documentos lá, tudo limpinho. Tim Maia, então, procurou uma família indicada pelo padre. Ele não sabia falar inglês. Tim Maia estava só naquela de English Conversation, I love you. Apenas isso. Teve que aprender inglês na marra. Essa família que o acolheu, com uma carta que ele levou e apresentou para a família quando bateu na porta, que era do padre brasileiro, que essa família de norte-americanos conhecia, Tim Maia com essa família ficou. Mas teve que sair corrido daquela casa, sabem por quê? Porque na medida em que Tim Maia começou a frequentar o bairro onde ele estava, na região de Manhattan, fez alguns amigos daqueles que não eram dos mais recomendáveis. Os amigos eram arruaceiros, beberrões, viciados em drogas e ladrões. E numa noite resolveram roubar um sofá de uma loja quando a polícia os pegou em flagrante. Eles estavam em 4, Tim Maia estava junto, andavam num carro enorme. Ninguém sabe a marca desse carro até hoje. Os americanos com aqueles carrões, todo mundo sabe, faz parte da cultura dos Estados Unidos. Tim Maia acabou sendo preso em flagrante por tentativa de furto de um sofá numa loja vagabunda de 5ª categoria do subúrbio de Manhattan. E Tim Maia, então, como se diria na gíria popular, foi fazer curso para leão. Acabou comendo grade, puxou cadeia por 6 meses. Depois, numa audiência de custódia, na corte, que lá tem a corte perante o juiz, Tim Maia se disse arrependido e chorou compulsivamente, comovendo o juiz, se dizendo um cidadão brasileiro e que queria vencer no maior país do mundo. E que sonhava com a música e que queria cantar blues e também dançar ao som do jazz e também compor e cantar ao som do jazz. O juiz, sabendo que a documentação dele era legalizada e vindo de uma boa procedência de um sacerdote da Igreja Católica Apostólica e Romana do Brasil, o juiz deu uma chance a Tim Maia, uma oportunidade, e o liberou numa canetada e soltou o Tim Maia. Tim Maia, então, começou a frequentar as grandes casas noturnas, aprendeu inglês em menos de um ano e começou, então, a cantar jazz. E também começou a cantar blues. E conheceu gente famosa, desde Billy Paul até outros grandes da raça negra, do som negro norte-americano, onde ele conseguiu se destacar. A ponto de Tim Maia cantar em inglês e nem precisaria mais se preocupar com a língua portuguesa, e se tivesse ficado nos Estados Unidos, poderia ter vingado por lá mesmo, porque os grandes astros já tinham notado o talento de Tim Maia. Mas ao passo que o seu talento era notável e grande, Tim Maia não parava de engordar. Só que continuou convivendo com aqueles mesmos elementos e, numa outra noite, numa madrugada, depois de uma balada, onde Tim já tinha ganho um bom cachê, depois de ter cantado numa casa noturna, aqueles mesmos amigos apareceram com outro carro, daqueles que pareciam aquelas banheiras, pareciam um navio Titanic, e saíram para aprontar na noite. Arrumaram encrenca, arrumaram confusão, entraram num bar para beber, alguém mexeu com alguém, Tim Maia não gostou e deu um soco na cara do sujeito e tomou o outro também, e o pau quebrou. Uma viatura da polícia encostou e Tim Maia e os outros 5 amigos, dessa vez não tinham roubado o sofá,
furtado nenhum sofá, ou tentado, por serem considerados como vândalos, briguentos e encrenqueiros, pondo em risco a boa ordem pública, todos foram presos. Tim Maia acabou ficando mais 3 meses na cadeia. Voltou para a corte numa audiência de custódia, já não era o mesmo juiz, era um outro, que acabou liberando o Tim. Da segunda vez que Tim Maia se viu livre da cadeia, deu um clique na cabeça dele e disse: vou voltar para o Brasil. Não quero mais ficar nos Estados Unidos da América do Norte. Voltou para o Rio de Janeiro de surpresa, sem avisar ninguém. A mãe estava varrendo a calçada naquela velha casa no subúrbio da Tijuca, quando viu o filho subindo a ladeira daquela calçada, com aquela enorme mala e uma grande mochila nas costas. Ela ficou muito contente em ter o filho de volta. E Tim Maia, então, começou a procurar cantores que aqui no Brasil já tinham se consagrado, como Roberto Carlos, Gerry Adriane, entre outros da velha guarda. Procurando insistentemente por Roberto Carlos, principalmente em shows que Roberto dava em São Paulo, Tim Maia conseguiu, então, a oportunidade de gravar um disco e compôs algumas letras para Roberto, que colocou músicas e que também fizeram sucesso. Tim Maia, com tanto sucesso de composições e que era bom para fazer letras e colocar músicas também nas letras, Roberto, então, com o prestígio que já tinha, conseguiu projetar Tim Maia para o cenário artístico brasileiro. Ele era conhecido até então somente nos Estados Unidos da América do Norte, onde tinha ficado por alguns anos. Mas uma outra história que muita gente não sabe. Tim Maia e Roberto Carlos resolveram, como o Roberto já estava se consagrando, início de carreira, mas já tinha um nome no Brasil, já tinha gravado discos pela gravadora CBS, mas tinham vontade de montar uma banda. Roberto, então, convidou o Tim Maia para montar uma banda com ele, mas os dois, numa briga de egos, de vaidade, que tem muito disso no meio artístico, Tim Maia e Roberto tiveram uma discussão e Tim Maia quebrou um violão na cabeça do Roberto Carlos. Só não matou o Roberto, porque o Erasmo Carlos, companheiro de Roberto, estava junto e conseguiu tirar Tim Maia de cima do Roberto. Os dois não se tornaram inimigos, mas ficaram sem conversar um bom tempo. Mas Roberto já tinha dado um impulso em Tim Maia. Ele começou a ser procurado por empresários e se consagrou na música popular brasileira. Tim Maia fazia músicas em todos os ritmos, em ritmos lentos, progressivos, músicas do estilo blues, estilo jazz, e muitas músicas românticas que falavam de amor, levantavam paixões incancedentes na imaginação de quem ouvia as músicas, mexiam com as emoções das pessoas. Tim Maia conquistou milhões de fãs em todo o Brasil, na América do Sul e no resto do mundo, principalmente fazendo as músicas românticas ao chamado estilo dor de cotovelo, daquelas músicas que muitos gostavam de ouvirem, dançando coladinhos, como era o costume, na época, nos anos 70 e nas décadas de 80 e 90, ou até para aqueles que queriam ouvir um bom som num carro numa noite, ou na cabeceira de um rádio na cama, antes de dormir, nas deliciosas madrugadas. Mas a droga acabou com a vida de Tim Maia. Cigarros industriais, ele fumava 2, 3 maços por dia. Tim Maia, há quem diga, seus assessores disseram muito tempo depois, que ele consumia de 1,5 litro a 2 litros de uísque por dia. Vivia meio aéreo, no grau, como se diria na gíria popular. E isso não bastava. Tim Maia acabou se tornando dependente químico de cocaína, heroína, outras drogas pesadas, a ponto da maconha ter virado apenas um cigarro de palha para ele, porque nem efeito fazia mais. Mas ao passo em que consumia drogas e bebia, Tim Maia não parava de engordar. Foi chamado a atenção por um endocrinologista em certa ocasião e ele mandou o endocrinologista tomar naquele lugar, para não falar palavrão aqui, em respeito a todos vocês que me seguem. Mas todo mundo entendeu o que eu disse. Tim Maia seguiu com a sua carreira, já estava consagrado financeiramente, já tinha conquistado tudo, tinha tido várias namoradas, mesmo nunca tendo sido um homem bonito.
porque atrativo físico Tim Maia não tinha nenhum, mas tinha o carisma, tinha a simpatia e tinha o talento que faziam dele, de um homem feio, um sujeito lindo, 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 de doer os olhos para qualquer mulher. E para as fãs que eram apaixonadas pelas suas músicas, pelas suas melodias, pelas suas composições também. Era um poeta nato, mas foi levando a vida em verso e prosa e na flauta. Tim Maia tinha uma fama tremenda também de dar calotes, de dar canos nos shows que ele agendava. Sabe-se até que Tim Maia deixou de comparecer em vários shows que estavam agendados e sacramentados com contratos de papel passado e com firma reconhecida e protocolados em cartórios por empresários, e Tim Maia simplesmente não apareceu. Ele deu cano em vários lugares. Em muitos, é claro que ele compareceu. Em outros, ele chegou atrasado. Marcava o show para as 9, Tim Maia chegava às 10h30, às 11, 11h30. Já teve shows que Tim Maia tinha marcado para as 8 da noite e ele começou à meia-noite, indo até às 6 horas da manhã. Ele era imprevisível. Em alguns ele não aparecia e nem sequer dava qualquer tipo de satisfação. A bucha ficava para os empresários e as pessoas que pagavam ingressos queriam ressarcimento, o dinheiro de volta, e as bilheterias tinham que devolver. De vez em quando, um papelão aqui, uma palhaçada ali, uma mancada acolá, mas Tim Maia, apesar desses micos, por quê? Ou porque estava bêbado, ou porque estava drogado, ele não perdia a simpatia, o carisma e continuava em alta perante o grande público. E assim foi levando. Às vezes, quebrava até o próprio camarim, como ele quebrou uma vez num show, quando ele terminou uma apresentação numa cidade do Nordeste, ele quebrou o camarim inteiro pela abstinência da droga, porque um médico próximo dele queria tirar as drogas dele. Só que ele só entrava em cena no palco para cantar, sem antes dar uma cheirada numa cocaína e também uma tragada num cigarro de maconha, num baseado de maconha. E um pouco de uísque. Se ele não tivesse esses ingredientes no camarim, antes de entrar no palco em cena, Tim Maia não entrava. Ou seja, sóbrio, são, ou xarope, como se diria na gíria popular, Tim Maia não entrava em cena. E num show em Recife, na região do Nordeste, o médico, amigo dele, tirou tudo do camarim e Tim Maia quebrou o espelho, jogou o que encontrou na frente em cima dos tojos de maquiagem e tudo. As camareiras se assustaram, porque quando ele se tornava violento, pelo tamanho que tinha e com aquele vozeirão, ele assustava todo mundo. E assim a vida passou, mas Tim Maia não perdeu a credibilidade. Nunca foi rejeitado. A ponto dos canos que eles davam nos shows, ele fazia com que o público risse daquilo. E a imprensa aproveitasse para fazer dele manchetes para vender os jornais. E as brigas que ele arrumava de vez em quando. Em certa ocasião, num show na região de Minas, mais especificamente em Belo Horizonte, um grupo de rapazes que estavam no gargarejo. Gargarejo, para quem não sabe, é aquela aproximação que tem ali na divisória entre o artista no palco e quem está no público. Um grupo de rapazes que já estavam para lá de Bagdá começaram a vaiar e encher o saco de Tim Maia. Tim Maia estava no meio de uma música e disse: agora eu vou partir para cima de todo mundo, eu vou moer vocês no pau. Jogou o microfone no chão, no meio do show, pediu licença ao grande público que se fazia presente, num ginásio de esportes, perto do Mineirão, em Belo Horizonte, desceu no gargarejo e distribuiu pancadas para tudo quanto é canto, socos, tapas e pontapés, e conseguiu espancar os 5 rapazes, e foi contido por seguranças e pela polícia militar. Aquela briga não permitiu que Tim Maia continuasse o seu show. Foi todo mundo parar na delegacia. Só que ele conseguiu algo de inédito. Ele disse: vou na delegacia, presto depoimento, vocês que ficaram me esperem, que eu volto, que a gente vai até às 4 da matina. Foi na delegacia e, para a sorte dele, o delegado que estava no plantão policial era fã dele.
delegado disse a Tim Maia: por causa de uma música sua, eu conheci minha mulher, essa sua música marcou o nosso amor e hoje somos casados e felizes por causa de você. Meteu a caneta e liberou o Tim Maia, que ainda convidou o delegado. Disse: doutor, coloca outro no seu lugar no plantão e vamos ver o meu show, já que eu sempre fui seu ídolo e minha música marcou o seu amor com sua mulher. Mas o delegado não podia deixar o plantão. Tim Maia voltou para o ginásio de esportes, continuou o show e, conforme o prometido, ele cumpriu com a palavra e foi até às 4 da manhã. Entre esses e outros episódios, a vida conturbada de Tim Maia, com momentos bons e ruins, momentos de violência e de drogas, momentos de abraços, de amigos, de festas, e tudo. Tim Maia, em 1998, aos 56 anos de idade, quando estava iniciando um show num teatro em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em 1998, aos 56 anos de idade, Tim Maia acabou morrendo. Ele teve um princípio de um infarto do miocárdio, que é o que chamamos normalmente de infarte, quando estava no palco, prestes a iniciar com a primeira música, quando ele tinha entrado no palco, tinha acabado de entrar no palco, ia cantar aquela música: vou pedir para você voltar, eu te amo, eu te quero bem a semana inteira. Todo mundo lembra? Ele saiu do camarim, com uísque na cabeça, com as drogas na cabeça e a maconha, porque ele não entrava sem esses 3 ingredientes em cena, e quando ele levantou o dedo, a banda já estava tocando e o público já esperando ele ansioso, porque ele estava atrasado. Quando ele levantou esse dedo indicador esquerdo, gesto característico dele, quando ele ia começar a cantar, que ele disse: vou pedir para... E parou. A Rede Globo estava transmitindo esse show ao vivo naquele domingo à noite e a cena ficou para toda a história. Ele parou e não continuou cantando porque sentiu a pontada no peito. O coração começou a falhar. Ele fez um gesto com a mão, pedindo ao público que esperasse, que ele teria que se ausentar, dando a impressão que seria por uma questão de alguns instantes, ou porque tinha esquecido alguma coisa, ou porque qualquer outra coisa, enfim. Como ele era imprevisível, tudo que viesse do Tim Maia, o povo já não estranhava mais. Só que não podia esperar que fosse a morte. Dali que ele saiu do palco, ele já foi socorrido, uma ambulância do SAMU o levou para o pronto-socorro mais próximo daquele teatro onde ele ia fazer o show, em Niterói, e ali o médico constatou: infarto do miocárdio. Tim Maia foi internado e levado imediatamente para um hospital com melhores recursos. Mas ali, em consequência do infarto, veio o AVC. E Tim Maia morreu em 1998, naquela mesma noite daquele domingo, aos 56 anos de idade, e deixou essa história que eu contei, que muitos, com certeza, não vão botar defeito, porque Tim Maia era tão simpático, tão carismático, tão conquistador e tão sedutor, tanto para ter as mulheres que ele teve, quanto para fazer amigos e conquistar o grande público com seu trabalho, com seu talento, com as suas músicas, que tudo que ele aprontou com brigas e cadeia e confusões, o povo esqueceu. Hoje, milhões de pessoas, fãs do Tim Maia, dizem até hoje, se ele não tivesse sido preso, se ele não tivesse brigado, não tivesse batido, não tivesse apanhado, não teria feito tudo que fez, de bom, de ruim, então ele não seria o Tim Maia. Sebastião Rodrigues Maia, Tim Maia, 1998, partiu para o plano espiritual. Mas suas canções ficaram aqui e serão eternas. Para mim também, eu que também sou, particularmente, um dos milhões de fãs do Tim Maia. E muitas músicas dele, Tim Maia, marcaram a minha vida e também marcaram a minha geração, a sua, a dele, a dela, e o que o Tim Maia era de todos. Pouco tempo antes de morrer, numa entrevista, ele disse: eu não tenho mais família, eu sou do povo. A minha família são todos vocês. E eu sou André Pacheco, e você me conhece, contando sempre com a supervisão e a chefia de reportagens do Enzo de Oliveira e com a direção-geral do Danilo Teles, aqui na Rádio e TV Metropolitana de Piracicaba. Eu digo a você que em breve eu, André Pacheco,
Volto mais uma vez, com mais um encontro marcado com você, em breve, com certeza, com mais conteúdos e com mais assuntos que eu tenho certeza que você vai gostar. Um forte abraço e a gente se vê. Até lá!